Boa tarde a todos. É tão agradável quando nós encontramos um grupo de pessoas reunidas para conhecer as leis divinas, à luz da doutrina espírita. Eu tenho muito gosto de trocar com vocês essas ideias e contar o que existe nos livros da doutrina espírita. O nosso tema hoje é a criação. Nós já tivemos a aula sobre Deus, não é? O Criador. Agora vamos falar sobre a criação divina. Então, se uma noite escura a gente olhar para o céu e não for muito perto de cidade, mais para o interior, a gente consegue, mesmo sem o auxílio do telescópio, vermos muitas estrelas brilhando. O máximo que a gente consegue é ao redor de 6.000 estrelas brilhando. Ah, mas 6.000 estrelas nos parece tanto? São uma ínfima parte, um pouquinho só, das estrelas que compõem uma galáxia. As galáxias são sistemas estelares, são aglomerados de estrelas. Cada galáxia contém pelo menos 100 bilhões de estrelas. A gente só vê 6.000, é um nada, não é? E as galáxias, além das estrelas, elas têm outros corpos celestes, astros, planetas, asteroides, cometas, meteoritos, satélites e nebulosas. As nebulosas são massas estelares que ainda estão em via de condensação. Gás, poeira estelar, tudo isso está lá dentro da galáxia. Mas existem muitas galáxias. Quando a gente observa através do telescópio, essas galáxias parecem assim uma faixa brilhante, uma esteira brilhante. Mas aqueles astros, as estrelas que compõem uma galáxia, nós olhamos, parece que estão pertinhos, não estão não. Há um espaço muito grande entre esses astros. Eles não colidem não, há um espaço enorme. Por exemplo, são tão grandes essas distâncias que não se mede por quilômetro não, eles falam anos-luz, porque a luz, ela percorre 300.000 quilômetros por segundo. Então, quando a gente fala anos-luz, a gente já viu a distância enorme que é, não é? Bem, nós estamos, aqui o nosso planeta Terra faz parte de uma galáxia. Ela é chamada Via Láctea, caminho de leite. Tá? Ela tem uma forma espiralada. Ela é constituída por 250 bilhões de estrelas e outros corpos celestes. O diâmetro dela, quer dizer, de uma ponta a outra, nós vamos medir em 100.000 anos-luz. Ai, distâncias enormes que a cabeça da gente não dá nem para comportar, não é? Além dessa Via Láctea, existem galáxias no universo em todas as direções. O universo é infinito, né? Os astrônomos presumem que deve haver pelo menos 100 bilhões de galáxias no universo. E a gente não tem essa ideia, né? Para nós, é que está firme, estável, é esse o mundo que nós conhecemos. Mas reparem, vamos ver, você projetou a imagem da galáxia, eu quero mostrar uma coisa lá. Vocês vão ver onde que nós estamos nessa galáxia que chama Via Láctea. Sobe mais um pouquinho, por favor, sobe bastantão. A imagem, como é muito claro, não dá para ver. Mas aqui nesse cantinho tem um quadrado. Está vendo aquele quadrado grande lá? Aquele quadrado grande eles ampliaram daqui, é um pedacinho pequenininho dentro dessa galáxia enorme. Naquele pedacinho está o nosso sistema solar, está o nosso Sol, que é uma estrela de tamanho apenas médio, a Lua como um satélite da Terra, planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que agora eles não consideram mais planeta, né? Diz que é um simples planetoide. Num pedacinho lá,
naquela espiral enorme. É esse o nosso lugarzinho no universo, dentro de uma das galáxias do universo. Isto é para a gente ver a grandeza dessa criação, não é? Bem, quando nós aprendemos isso, começamos a querer saber como será que se deu a formação do universo? Como é que começou tudo isto a se formar? E também a vida, inclusive aqui na Terra. Como será que começou? Qual a origem? Bom, nós não temos ainda evolução suficiente para saber tudo completamente em todos os pormenores. Não dá. Nós ainda não temos inteligência desenvolvida para nós podermos entender perfeitamente todo o universo. Mas, devagarinho, com a evolução intelectual da humanidade, o progresso da ciência, a tecnologia, nós iremos conhecendo um pouco mais sobre a formação do universo e o surgimento dos seres. E também a gente pode receber revelação espiritual, não é? Por que não? Os Espíritos do Senhor, ao longo dos tempos, sempre fizeram revelações à humanidade. Quem sabe eles farão mais alguma revelação para nós. Então, os mistérios da criação, a grande obra da vontade divina, nós iremos conhecendo um pouco mais. Mas, até agora, o que será que a ciência nos diz? O que é que a ciência fala desse universo? Bom, a ciência, ela é agnóstica. O que significa isso? Ela não leva em consideração a ideia de Deus. Não cogita de Deus. Ela não está contra. Ela simplesmente não cogita de. Ela trabalha com os elementos materiais. A ciência diz que o absoluto é inacessível ao espírito humano. Então não pensemos nisso, vamos estudar o que existe. Não é? Então ela fala em Gênese, origem, mas ela não fala em criação. Porque para falar em criação precisa um criador, Deus, e eles não cogitam de Deus. Está claro até aí? Mas apesar disso, a ciência procura entender o princípio das coisas. Ela realiza estudos, astronomia, é o estudo da constituição dos astros e dos seus movimentos. Existe a geologia. Aqui em nosso grupo, anos atrás, nós tínhamos um companheiro que era geólogo. Ele era apaixonado pelo estudo da Terra, as suas camadas, as fases pelas quais a Terra passou. Geologia. Biologia é quando estuda, então, a origem e evolução de todos os processos vitais dos seres, as leis naturais que a controlam. Antropologia é o estudo do ser humano, do homem e dos agrupamentos humanos. E ainda paleontologia, ela estuda os fósseis. Fósseis são restos, vestígios de vida bem antiga, vida animal, vida vegetal, mas que eles encontram estes restos, estes fósseis. Nós vemos então que são vários tipos de estudo para entender um pouco como é que a Terra se formou, o que é que aconteceu, quando surgiu. E eles usam métodos de pesquisa que também permitem calcular com relativa precisão o tempo de existência de certas coisas e seres. Radioatividade, magnetismo, microquímica, raio-x, ultravioletas, infravermelhos e principalmente se fala muito em testes de carbono 14 e de flúor. Com isso eles medem a idade das coisas que existem, não é? Naturalmente, nós não temos nenhuma preocupação de dar aqui uma aula de ciência. É apenas alguma noção para a gente entender um pouco que a ciência pesquisa e tem algumas informações, não é? As conclusões da ciência até agora sobre a formação do universo e da Terra. Quando surgiu o sistema solar
sistema solar é o Sol com os seus planetas, inclusive a Terra, não é? Esse sistema solar e o nosso planeta, quando será que surgiram? Eles têm uma teoria bem recente. Há alguns anos eles falam assim que o universo surgiu de uma explosão. Então eles dizem Big Bang. Eles usam a expressão americana, né? Norte-americana. Big, grande. Bang é um tiro, é uma explosão, né? O som de uma explosão. E então o universo que existe teria resultado de uma explosão em toda aquela substância, aquela massa, dando origem a tudo que existe. É a ciência falando, é a explicação da ciência. Sabe quando isso teria acontecido? Há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Há muito tempo, não é? E a Terra? Também, só que bilhões de anos, mas bem depois do Big Bang. A formação da Terra começou. E a formação da Terra, ela foi em largos períodos e eras. Então a gente vai verificar o surgimento da vida na Terra. E há aquelas eras que eles dizem, deixa eu ver se nós encontramos aqui. Tem a era cenozoica, mesozoica. Quem estuda ciência, não é? Naturalmente saberá dessas eras. Quando apareceram os primeiros vegetais, quando apareceram os primeiros répteis, e quando surgiram os seres alados, eles têm distribuído por eras, não é? Essas formas primárias, as primeirinhas, apareceram quando a Terra ainda estava envolta em mares mornos. Porque houve a explosão, o elemento ainda era quente, aquecido, então as águas que envolviam a Terra estavam aquecidas. Nesses mares mornos é que surgem as primeiras formas de vida. Não é gente que surge, não. Surgem os elementos microscópicos, não é? E depois eles começam a evoluir para formas mais organizadas. Eles vão se multiplicando, passam por transformações. Mal comparando, só para a gente ter uma ideia. Não está aí uma campanha contra a dengue? E eles não falam que é para evitar água parada, porque lá começa o mosquito deposita suas larvas, e as larvas crescem e se transformam em mosquitos. Então, assim que começou a vida na Terra, ela começou por certo tipo de vida bem primário, mas que foi se desenvolvendo, multiplicando, passando por transformações. Então, através das eras proterozoica, paleozoica, mesozoica, cenozoica, foram surgindo todos os seres que a gente conhece na Terra, tanto de vegetais quanto de animais. E a última espécie a surgir foi a espécie humana, o ser humano. Nós somos assim a última etapa do processo de evolução orgânica. Os organismos que foram evoluindo, o nosso corpo, é a última etapa, é o ponto mais alto, não é? As formas primitivas surgiram há 1.750.000 anos, mas o ser humano é um pouco depois. E não apareceu logo o ser humano como nós somos hoje. O pessoal diz assim que nós descendemos do macaco. É um modo de falar, porque não é exatamente do macaco. É de uma forma que lembra os macacos. Mas um dos ramos dele apresentou uma evolução diferente e deu origem a um tipo que eles já chamam de hominídeo, porque já parece com os humanos. Mas ainda não é o gênero Homo. Mais tarde a gente vai encontrar Homo sapiens, somos nós. Vai evoluindo e apresenta a forma humana, como é hoje. Homo sapiens sapiens, não é? Nós queremos mostrar para vocês, nesse desenvolvimento das espécies, nós vamos ver aí embriões.
Vocês podem olhar à vontade, vocês não vão encontrar muita diferença entre esses embriões. São de seres humanos? Não. São embriões de tartaruga, galinha, cão, e um deles é um embrião humano. Por que isso? Porque as espécies evoluíram, começando de um mesmo modelo. Então, o embrião humano, ele retrata a evolução que houve antes. Nós notamos, por exemplo, que na formação dos precursores embrionários, havia brânquias de peixes cauda. Naturalmente vai havendo uma transformação, uma atualização, e a gente não nasce com cauda não é? Mas a nossa formação primeira, de onde viemos, como foi feita lá no passado, nós tínhamos caudas. E vários outros órgãos nós tínhamos, que eram necessários naquela época, mas agora não são mais. Nos embriões das aves, por exemplo, a gente nota que há vestígios de dente, mas as aves não têm dente, tem? Não tem, mas no embrião delas aparece o vestígio dos dentes, que elas possuíram anteriormente. A gente vê aqueles dinossauros, aquelas aves voadoras, elas tinham dentes. É verdade, aquilo não é ficção. Então a gente nota que nos embriões dos seres, tanto os vegetais quanto os animais, existem vestígios de órgãos que eles tiveram e agora não existem mais, não precisa mais. Agora, quando é que se formou tudo isto, não é? Nós queremos saber como é que se formou, por quê? Bom, a ciência não tem explicação. A ciência só constata o que aconteceu. Começaram umas formas primitivas e essas formas evoluíram. Isso que a ciência sabe, é o que existe. Mas o porquê? Não, a ciência não sabe. E eles achavam que havia um elo perdido na escala da evolução dos seres. Quer dizer, fazendo aquele acompanhamento de todas as formas para mostrar a evolução, desde as mais primitivas até as mais avançadas, eles notavam que havia uma falta de um elemento, de uma continuação. Faltava um esqueletinho, faltava um ponto ali. Mas eles acham que encontraram em junho de 2003, na Etiópia, eles acharam esse elo intermediário na evolução dos seres. Onde teria surgido essa espécie humana, que começou de um ramo que o pessoal fala que é macaco, mas não era. De onde será que começou? Em que lugar do mundo? Onde vocês acham que começou? Segundo a teoria mais recente, eles chamam monogênese africana. Eles acham que surgiu na África, que a espécie humana surgiu na África. Só lá, e de lá se espalhou pelo mundo. Embora, nós vamos ver daqui a pouco a ideia espírita, as informações dos espíritos, eles dizem que surgiram em vários pontos do globo. Mas a ciência, modernamente, está achando que toda a espécie humana surgiu lá na África e aquele pessoal andou, caminhou para cá, caminhou para lá e povoaram o mundo. Mas que todos viriam dessa espécie, não é? Os primeiros elementos humanos. Agora, talvez vocês estão pensando assim, que então nós somos todos africanos, nós todos temos pele escura, temos o cabelo enroladinho, temos aquele DNA. Não é bem assim. A gente não sabe nem de que cor eles tinham, porque as cores, muitas vezes, de certas formas, dependem do ambiente onde as pessoas se desenvolvem, não é? Em ambientes ensolarados, tem que ter pele mais escura, senão não resiste. E nos países onde o sol é pouco, a pele é clarinha. Então, isso aí não quer dizer nada. Por dentro é a mesma espécie. Não tem diferença nenhuma, não é? Então, a
evolução em direção ao ser humano pelas espécies que o precederam foi relativamente rápida. Aquele começo de evolução parecia demorado, mas quando chegou nos hominídeos para chegar ao homem, foi relativamente rápido. Muito mais do que aquela que conduziu ao aparecimento de outras espécies animais. E por isso eles falam que na espécie humana a evolução é quântica, porque é muito rápida. E a ciência, então, não tem resposta para tudo, não tem resposta como é que surgiu, mas ela sabe o que aconteceu desde que surgiram. Ela tem estudos a respeito, não é? É uma noção rapidinha, singela, sobre o universo e a vida que existe no universo, inclusive aqui na Terra. Muito bom. Agora vamos ver o que diz o Espiritismo, porque nós aqui estamos aprendendo as ideias espíritas. E o que dizem os espíritos sobre a formação do universo, da Terra, surgimento dos seres? Agora sim, agora nós vamos aprender. Nós aprendemos que há 2 elementos gerais no universo que Deus criou. Deus criou 2 matérias básicas, elementos básicos. Princípio inteligente. Desse princípio inteligente, por evolução, vêm todos os seres que têm característica de inteligência. Qualquer forma que tenha, mas que tenha a inteligência. Fluido cósmico universal. É a matéria primeira. Tudo que existe de matéria, seja bem sutil como um gás, seja bem sólida como uma pedra, tudo isso vem do fluido cósmico universal por transformações. Está muito difícil? Vamos repetir. O que Deus criou? Deus criou princípio inteligente. Todos os seres que têm característica de inteligência resultaram desse princípio inteligente. São desenvolvimento desse princípio inteligente. Tá fácil até aí? E também, toda matéria que existe, seja mais sutil, seja mais sólida, toda ela vem do fluido cósmico universal, que é a matéria primeira. Então Deus criou 2 elementos só. E esses elementos se desenvolvem e dão todos os seres espirituais ou materiais. Ficou mais fácil agora? Deus criou espírito e matéria. Ou será que tem outra coisa no universo? Ou é espírito ou é matéria. Certo? Bem, aprendemos também com a doutrina espírita que o espaço universal, esse espaço que a gente vê, por exemplo, nós estamos olhando a Lua. Parece que não tem nada entre nós e a Lua, que é vazio. Mas tem sim. São gases, são elementos sutis, mas existem. Eles existem. É como o ar aqui. Nós estamos olhando uns para os outros, parece que não tem nada entre nós, mas tem o ar. Tem o ar. Então, o espaço universal, ele não é vazio, ele não é oco. Ele está preenchido por substâncias muito sutis. O espírito age sempre sobre a matéria. Então, quando o espírito age sobre a matéria, ele produz efeitos os mais variados. Esses efeitos variados são os fenômenos que a gente conhece no mundo. Na base dele está sempre algo espiritual agindo sobre o que é material. Os mundos são formados pela condensação da matéria. Onde junta a matéria, onde ela se condensa, forma um mundo. A Terra não é sólida para nós? É uma grande esfera enorme, não é? Tanta gente pode morar em cima dela. Então, ela é matéria. A matéria aglomerada, condensada. E essa matéria de onde veio? Bom, inicialmente ela estava esparsa. Ela estava sutilizada, esparsa, mas depois o pessoal concentrou. Às vezes eu gosto de fazer uma comparação mais singela, mas é para a gente poder entender.
Olha a farinha, você solta a farinha, ela voa pelo ar, não é? Mas se você pegar a farinha e puser a água e começar a bater nela, ela não fica diferente? E não pode ficar durinha, durinha? Então, por processos divinos, da sabedoria divina, as substâncias sutis, materiais que existem pelo universo, podem ser condensadas, preparadas, não é? E aí forma-se um mundo. E esse mundo vai durar para sempre. Bom, dura bastante. Mas sabe como é tudo que é matéria? Um dia se desagrega. E quando desagregar, sumiu? Não. Aquela substância vai ser reaproveitada no universo. Então a gente conhece o cientista Lavoisier, que ele disse: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Você queima uma madeira, você pensa que aquela parte que queimou sumiu, evaporou. Não, não, ela se transformou. Mas ela não sumiu. Não, nada some sem deixar traço. Apenas se transforma. E é reaproveitado na natureza de novo, né? Assim acontece com os mundos. A matéria dos mundos também pode sofrer essa transformação. E os seres vivos no universo? De onde que eles surgiram? Naquela massa criada por Deus, naquela substância primeira criada por Deus, lá já haviam os germes dos elementos para formar organismos. Eles já estavam lá. Ué, como é? Surgiram do nada? Não. Nada vem do nada. Eles já existiam. Mas eles estavam em estado latente. Latente como? A gente não vê, por exemplo, a crisálida de onde sai a borboleta? A crisálida não parece que está morta? Está morta, parada, para nossos olhos, para nossos sentidos, mas lá tem vida. E aquela vida se desenvolve, rompe a casquinha da crisálida e sai a borboleta. Ah, que grande transformação! Então, estas substâncias espirituais de vida, elas estavam no elemento geral do universo. Deus não precisou vir e colocar, já estava. Quando Ele criou, já estava lá, não é? Agora, quando as situações se tornaram propícias, as condições do meio se tornaram propícias, aí elas se desenvolveram, elas surgiram. Assim não é na Terra? A gente olha a Terra, revolve a Terra, parece que não tem nada. Mas, sei lá, chove um pouquinho, vem o sol, começa a surgir plantinha. De onde que surgiu? Já estava lá. Os germes já estavam lá. As sementinhas já estavam lá. Assim surgiu a vida no universo. Surgiu das substâncias criadas por Deus, onde Ele já havia colocado esses elementos de vida orgânica, não é? E depois que eles surgem, aí eles vão evoluindo, se transformando das formas mais simples para as formas mais complexas. Então o Espiritismo dá uma explicação bastante semelhante à ciência, não é? Só que põe o Criador, Deus, a origem. Então a vida aqui na Terra, na substância de que a Terra se formou, já havia os elementos orgânicos. Quando aquela força natural que os mantinha afastados cessou, então as transformações começaram a ocorrer. E esses elementos se agruparam. E naturalmente eles estão animados espiritualmente. É o espírito agindo sobre a matéria. Se desenvolveram, deram origem aos seres. E os seres foram se diferenciando em espécies. Os seres de cada espécie absorveram em si mesmos os elementos necessários para a reprodução. O homem e a mulher carregam consigo os elementos para formar novos corpos. Assim, os seres carregavam consigo a possibilidade de gerar novos seres. Isso aconteceu, aí o Espiritismo difere um pouco, né, da ciência. Aconteceu em vários pontos do globo em épocas diferentes. Mas é sempre a mesma espécie.
Não quer dizer que um surgiu mais cedo, outro surgiu depois, que são diferentes, não são da mesma espécie. E as diversidades das raças são devidas à influência do meio ambiente. Vimos as ideias da ciência, vimos as ideias do espiritismo e agora nós vamos lembrar as ideias da Bíblia. Porque muita gente está bem apegada às ideias da Bíblia. E se não for a Bíblia, ela diz, não é verdade. Não adianta a ciência falar, não adianta o espiritismo falar. Não está na Bíblia. A Bíblia são livros antigos, respeitáveis, do povo israelita, mas são obras bem antigas, escritos num tempo em que o pessoal não tinha nenhum conhecimento como tem agora, e foram explicadas as coisas segundo a possibilidade da humanidade naquela época. Se tentasse falar como agora, eles nem entenderiam. Olha, eu vou comparar com os nossos indígenas. Há lendas dos nossos índios para explicar o mundo, porque eles não sabiam, né? Eles viam as coisas, mas não sabiam explicar. Então, por exemplo, como é que surgiram as estrelas? Tem uma lenda indígena que diz que a noite era muito escura, então um índio pôs mel na ponta da flecha e grudou muitos vagalumes na ponta da flecha e atirou a flecha para o céu. E eles ficaram brilhando lá no céu. Ele fez isso várias vezes, iluminou o céu. É verdade? Não é. Mas o indígena não sabia como explicar aquelas luzes lá em cima, então ele criou. Ele fez uma ideia de como poderia ser. Então nós vamos ver segundo a Bíblia, com todo respeito, porque são livros antigos, são livros que têm verdades lá dentro, mas têm explicações que a gente já não aceita mais. Vamos lá ver, no livro Gênesis, que quer dizer exatamente origem, não é? Lá nós aprendemos que tudo que existe foi criado por Deus. O sol, a lua, as estrelas, a terra com suas plantas e animais e, por fim, a espécie humana. Não é? Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. No último dia Ele criou o homem e criou a mulher, não foi? É assim que a gente aprende na Bíblia. E como é que Ele criou tudo isso? Num ato da sua vontade. Faça-se a luz. E a luz se fez. Não tem explicação nenhuma. Deus quis, pronto, né? E os seres humanos? Primeiro homem, Deus criou o homem. O primeiro homem nós conhecemos com o nome de Adão. Adão significa barro, quer dizer que é da terra, é do limo da terra. O homem foi feito da substância do nosso mundo material. Depois que Deus fez o homem, Ele soprou nas narinas do homem para animá-lo espiritualmente, passou assim o espírito para o homem. Mas depois o homem era muito sozinho, e aí Deus então fez o Adão dormir, tirou uma costela dele e fez a mulher. Aí ficaram Adão e Eva. E isso teria acontecido 4.000 anos antes de Cristo. De Cristo para cá tem 2.000 anos. Quer dizer que tudo isso teria acontecido há 6.000 anos apenas. A gente já viu que a origem da espécie humana é muito mais antiga, né? Bem, se nós ficarmos ao pé da letra, nós não vamos poder aceitar nos dias de hoje. Mas também a gente não deve rejeitar o ensino bíblico. De pronto, nós podemos pensar que às vezes há um simbolismo lá, não é? Pode haver um simbolismo, então vamos ver. Os 6 dias da criação, será que não são 6 eras, 6 períodos? Porque a ciência não está identificando que houve várias eras. Então uma era, um dia de Deus, não é? O homem foi criado do barro. Ora, o nosso corpo realmente só contém substâncias aqui da matéria do nosso mundo. São elementos especiais, mas são daqui da terra mesmo. Nosso corpo é formado da terra e quando morre, ele é absorvido pela terra. Direitinho.
Então tá certo, o homem foi criado da terra. Só que não foi criado assim, feito um bonequinho, né? Modelado um bonequinho, não foi assim. Nós já vimos que foi através da evolução, do desenvolvimento de espécies pequeninas, microscópicas, até agregar substância, reproduzir e tudo mais. A costela, por que eles dizem que a mulher foi criada de uma costela de Adão? Muitas vezes eles se apegam a isso para dizer que a mulher é inferior. Porque o homem, Deus o criou pessoalmente, mas a mulher foi só uma costela de Adão. São ideias antigas, não é? Mas qual seria o simbolismo? Seria para dizer ao homem, ao ser humano, porque o homem sempre foi muito dominador, não foi? Põe a mulher em segundo plano. Mas com essa ideia de Adão e Eva, Eva é da mesma natureza que o homem. É a própria substância do homem, é igual, não tem diferença. O homem deveria tratar a mulher como sua igual e não como subalterna, não é? Talvez seja essa a ideia. Se nós não aceitarmos simbolismos na Bíblia, quisermos ficar ao pé da letra, nós não vamos conseguir explicar algumas coisas. Adão e Eva tiveram 2 filhos. Mais tarde eles tiveram outro, mas de princípio eles tiveram Caim e Abel, não foi? Caim ficou com inveja de Abel e matou Abel. Aí ele foi expulso do Éden. E ele tinha medo de ser morto por onde ele fosse. Por quem? Se não tinha mais ninguém. Só tinha Adão e Eva que ficaram no Éden. Caim matou Abel e foi expulso do Éden. Ele saiu do Éden, quem que ia matá-lo? Tinha mais alguém? Como é que ele tinha medo de ser morto? Não é curioso isso? Agora, lá fora do Éden, ele veio a se casar com quem? Não tinha mais ninguém. E ele estava construindo uma cidade. Uma cidade para ser habitada por quem? Agora, se a gente começar a pensar que é um simbolismo de um povo, de uma raça, é uma ideia parcial, como começou esse povo, mas quando o Caim saiu daquele lugar tão aprazível que eles consideravam um Éden, quando ele saiu de lá, havia outras pessoas em outros lugares. E ele poderia ser morto. Mas lá ele conseguiu companheira para casar. E como havia muitas pessoas mais, de repente ele era empreendedor, estava construindo uma cidade. Certo? Mas se ficar em Adão e Eva, Caim e Abel, não tem explicação. Não tem explicação. Também lá no Velho Testamento, na Bíblia, a gente aprende que houve um dilúvio, que eles disseram que era universal, quer dizer, no mundo todo. Um dilúvio que teria recoberto todas as montanhas da terra em 40 dias. Choveu 40 dias, 40 noites. Mas sabem, houve gente que foi muito cuidadosa e foi verificar quanta água seria preciso para cobrir as montanhas mais altas daquela região. Eles têm montes altíssimos por lá, mais de 7.000 metros. Nas regiões do mundo em que mais chove, não chega a chover 5 metros por ano. É o máximo, quando tem 5 metros, nossa, está inundando tudo. Mas para passar a montanha, que tem 7.000 metros, 40 dias, 40 noites, não deu não. Não daria não, né? Então, o que a gente está entendendo? Aquele dilúvio teria exterminado todas as criaturas da terra, menos Noé, sua família e os animais recolhidos na arca. É mesmo a arca. A arca tinha, assim, mais ou menos 150 metros de comprida e 25 metros de largura. Alguns dizem que ela tinha 3 andares. Tudo bem, mas nela estariam todos os répteis, as aves, tudo que se arrasta sobre a terra. Todas as espécies de animais. Só um casal de elefante lá já ocupava bastante espaço, né?
hipopótamo, rinoceronte. Já pensaram? E a comida para eles? Elefante come 150 quilos por dia. Como é que podia ficar 40 dias e 40 noites naquela arca? A história não está bem contada. São histórias antigas, podem ter até um fundo de verdade, mas está alterado, não é? Noé e a sua família e aqueles animais, eles viriam a constituir toda a biodiversidade atual. Sim, porque a terra ficou toda inundada, não tinha mais ninguém. Quando eles saíram da arca, eles começaram a repovoar. Mas sabem quantas espécies animais existem sobre a terra? 2 milhões de espécies, não de animais. Algumas espécies estão até em extinção, não é? Insetos. Sabe quantos insetos tem no nosso mundo? 1 milhão de espécies conhecidas. Cada espécie tem milhões de seres. É só pensar nas moscas. É só pensar nos pernilongos. Então vocês veem que biodiversidade enorme. Será que em pouco tempo, saindo daquela arca, já geraram tudo isso? Diz que Noé e sua família repovoaram a terra. Mas isso foi, a gente não aprendeu, lá segundo a Bíblia, são 4.000 anos, mais 2.000 anos de Jesus até aqui, há 6.000 anos. Mas os chineses já existem há 30.000 anos. Como é que a Bíblia diz que só 6.000 anos a espécie humana? Há 30.000 já tinha chinês. A Índia, outras regiões há mais de 10.000 anos. Então a gente está percebendo o quê? A explicação melhor é essa. Aquela região, porque a Bíblia é escrita pelo povo hebreu, os israelitas, é onde eles moraram. E eles moraram naquela região da Palestina. Naquela região lá, é possível que tenha chovido muito, muito, muito e inundado bastante. É possível. Naquela região, habitada pelos hebreus e outros povos bíblicos da época. Então eles lembram da grande inundação. Mas não foi no mundo todo, foi só naquela região. Nós às vezes sabemos que lá em Minas Gerais está tudo inundado, mas aqui para nós em Campinas está sequinho. Não foi o Brasil inteiro que ficou embaixo d'água, foram regiões do Brasil. Assim também, não é? Adão poderia ser um grupo sobrevivente de um grande cataclisma. Aquele dilúvio parcial numa região, seriam os que sobreviveram. Pode ser, pode ser. Mas em Espiritismo a gente aprende também que entre um mundo e outro pode haver uma troca de habitantes. Quando numa escola a pessoa mudou de cidade, ela vai para outra escola na outra cidade, no mesmo grau, na mesma série que ela está cursando. Não é? Então, no universo, pode vir de mundos semelhantes à Terra, pode vir gente para morar aqui. Eles são semelhantes, estão no mesmo grau de evolução da Terra, então pode haver. Quem sabe veio uma colônia de espíritos que vieram de um outro mundo, um outro planeta. Lá também tinha gente. E por que eles vieram para cá? Bem, os mundos, as pessoas vão evoluindo, melhorando. A Terra está melhorando, tem que melhorar. Mas muita gente está recalcitrante, está muito cheia de vícios e de agressividade e não quer acompanhar as transformações para melhor. Nesse mundo de onde eles vieram, houve uma leva de pessoas que não quiseram acompanhar. Livre-arbítrio, né? Não quero, eu não gosto, eu prefiro assim, tudo bem. Mas chegou uma hora que Deus disse, bom, então quem não acompanha vai para um outro mundo mais atrasado. Para castigar? Não.
é porque aqueles que estão acompanhando merecem condições melhores para ir adiante e estão sendo atrapalhados pelos resistentes. Então os resistentes colocam eles num ambiente mais adequado para eles, como eles gostam. E aqueles espíritos vieram para a Terra, que era muito primitiva. Eles não gostaram, para eles perderam o paraíso. Lá onde eles estavam, tecnologia avançada, coisas tudo organizado, era maravilhoso. E eles vieram para cá, que tinha que ganhar o pão com o suor do seu rosto. E o sistema de reprodução, a mulher paria com dor. Eles não gostaram, não. Mas não foi que Deus quisesse castigá-los. É que aqui eles já tinham conhecimentos, um intelecto desenvolvido, eles serviram de estímulo, de organização, passaram conhecimentos, ensinaram a lidar com os metais, que o povo da terra ainda não sabia nada. Então Deus colocou, é como uma enxertia, enxerta uma planta na outra para melhorar a qualidade, não é assim que a gente faz? Então Deus enxertou esses espíritos aqui na terra. Eles não quiseram acompanhar lá eles estavam atrapalhando, mas aqui eles eram úteis. Então eles vieram para a Terra. E isso pode estar simbolizado na história de Adão e Eva. Eles foram se reajustando à lei divina e ajudando no progresso dos povos da Terra. Nós dissemos que eles eram mais evoluídos, vocês vão dizer, como é que a gente sabe que eles eram mais evoluídos? Bom, porque de repente na Terra surgem pessoas que fazem coisas, ensinam coisas, demonstram coisas que a humanidade terrena não sabia nada. Então a gente percebe que veio uma colônia de espíritos mais desenvolvidos, mas não eram santinhos não, não eram bonzinhos não, eram medianos. Depois eles melhoraram, e aqueles que melhoraram, depois se recuperaram e foram para mundos melhores. A civilização egípcia maravilhosa, que construiu tanta coisa que até hoje o pessoal diz assim, como é que eles fizeram? Não seriam, talvez, populações assim espiritualmente mais avançadas, que se recuperaram e foram embora? Os sucessores, os descendentes, na carne são iguais, mas no intelecto, no espírito não são não. Eles não são tão desenvolvidos quanto os egípcios que foram embora. Então não sabem fazer as mesmas coisas. Devagarinho estão se desenvolvendo, né? Bom, conclusão. O Espiritismo é uma doutrina criacionista, porque ela fala de um Criador, Deus. Admite um Deus Criador e separa Deus da criação. A criação é uma coisa, o Criador é outra. O Criador é a fonte e a criação é o que Deus fez. Então, neste ponto, o Espiritismo concorda com a Bíblia, porque a Bíblia fala de um Deus Criador, não fala? Então, o Espiritismo está de acordo com a Bíblia e está discordando da ciência, porque a ciência não cogita de Deus. Ela é materialista e agnóstica. Agora, o Espiritismo, ele também não concorda com outras doutrinas que procuram explicar o mundo. Panteísmo é uma doutrina que diz assim, que Deus é o resultado de tudo que existe. Então cada um de nós é um pedacinho de Deus, não é? Mas aí como é que a gente vai explicar o mal em Deus? Já não dá. É uma doutrina falsa. O pessoal tentou explicar, mas não está correto. O Espiritismo não é panteísta, não. Ele separa o Criador da criatura. Nós não somos Deus, nós somos filhos de Deus, criaturas de Deus, mas nós não somos o próprio Deus. Bom, e o Espiritismo é evolucionista. A doutrina do Espiritismo fala de evolução, transformações, desenvolvimento, não é? Então, neste ponto, o Espiritismo vai discordar da Bíblia. Se a Bíblia for tomada ao pé da letra, o Espiritismo não concorda com ela. Porque na Bíblia não está muito clara essa história de evolução. E o Espiritismo afirma que a criação divina
é por evolução, por desenvolvimento que deu origem a tudo quanto existe, não é? E nesse ponto, se ele é evolucionista, o Espiritismo concorda com a ciência. Concorda, mas apenas em parte. Por quê? Porque a ciência só fala da evolução nos corpos. Ela mostra a evolução nos seres corpóreos. E o Espiritismo fala, não só os corpos se modificam, os espíritos se transformam, se aperfeiçoam, se desenvolvem. Então não é bem igual à ciência. Evolucionista sim, mas não só para o corpo, para o espírito também. Esses primeiros tempos, os cientistas podem nos dizer das formas animais, aqueles seres que eram semelhantes ao macaco, mas não especialmente macacos, como é que eles tinham o corpo, como eles se prendiam pela cauda nas árvores, porque alguns desses animais desceram e começaram a viver em terra, então não precisavam mais da cauda. Assim como, por exemplo, eles dizem que com o tempo, provavelmente a espécie humana não terá dentes, porque ela não vai depender desse tipo de alimentação. Então, estas transformações, a ciência é que vai nos dizer o que aconteceu. O Espiritismo não entra no estudo científico dos grupos humanos, do ser humano, porque é um estudo específico que o homem pode fazer. O Espiritismo são informações espirituais do porquê e para quê do universo que a ciência não pode explicar, certo? Então, uma vez que o desenvolvimento dos corpos, dos animais, dos seres humanos, a ciência tem como explicar todas as transformações, nós não entramos nesse campo. Não compete ao Espiritismo fazer o estudo da biologia, da antropologia, certo? Nós queríamos passar para vocês essas ideias que a doutrina espírita tem sobre a criação. Espero não ter confundido muito a cabecinha de vocês, mesmo porque este é um começo de aprendizado. Vocês ainda vão ler muitos livros espíritas e vão consolidando as ideias. Nesta aula, nós temos aí a indicação do livro espírita, do livro dos Espíritos e outros em que vocês podem ler a respeito de Deus e a criação. A gente via o mundo de uma certa forma e agora a gente está abrindo os olhos e começando a entender de outra. E isto nos faz mais adaptados ao mundo atual. Porque no mundo atual, diante aqueles comentários, diante daqueles documentários que aparecem na televisão, se nós não tivermos um pouco desse conhecimento do Espiritismo, que abre o nosso entendimento, nós ficaríamos defasados. Nós nem aceitaríamos as ideias da ciência, nós teríamos medo de aceitar as ideias da ciência, porque nós diríamos, está me afastando de Deus. Eu tenho medo de estar em pecado, acreditando nessa coisa que os homens estão falando. O Espiritismo, vindo nesta época, ele nos permite conciliar o conhecimento da ciência com o conhecimento espiritual. A gente não está rejeitando Deus, nós não estamos contra Deus e não estamos contra a ciência, mas uma coisa completa a outra e esclarece melhor. Obrigada então, quem gostar de conversar estaremos depois à disposição.